Olá, meu nome é Joyce L. Vou falar um pouco sobre duas cirurgias ortopédicas, entre elas a fratura de fêmur e a patelectomia. Esse trabalho é da disciplina de centro cirúrgico, responsável pela professora Daniela Aidar. A fratura de fêmur ela acontece quando surge uma fratura no osso da coxa, que é o mais comprido e mais forte que nós temos no corpo. Por esse motivo, para que surja uma fratura nesse osso, é necessário muita pressão e força, que geralmente acontece durante um acidente de trânsito e a alta velocidade, ou uma queda de uma altura muito grande, por exemplo. Só que acontece também com idosos com grande frequência. Por que acontece isso com idosos? Não só por algum acidente automobilístico, como citei em cima, ou por queda grande. Normalmente com idosos pode acontecer até por quedas, assim, do próprio corpo mesmo, assim. Às vezes por tropeçar em algum tapete, alguma coisa nesse sentido. Porque os idosos, com o passar dos anos, eles vão tendo esses ossos desgastados, né? Os ossos do corpo. E com isso, qualquer queda pode ocasionar essa fratura do fêmur. É uma coisa que acontece bem frequentemente com idosos. A epidemiologia da fratura de fêmur é a seguinte: as mulheres elas sofrem 3 vezes mais que os homens com esse tipo de fratura. 90% são causadas por queda da própria altura, como eu acabei de falar, acabam caindo. Outras causadas por acidente automobilístico. 20% dos pacientes se recuperam quase que totalmente. Essa recuperação ela acontece normalmente em pacientes mais jovens, em pacientes mais novos. De 30% a 40% não poderão mais viver independentemente. E isso a gente fala dos idosos. Normalmente um idoso que se submete a uma cirurgia de fraturas de fêmur, dificilmente ele vai conseguir ter a independência que ele tinha antes dessa cirurgia. Não é que não possa acontecer, mas normalmente irá acontecer dele ter uma dependência aí de outras pessoas para muitas coisas, como de repente para tomar um banho, para caminhar. Ele vai estar precisando de alguém para estar auxiliando ele nessas atividades que normalmente ele faria sozinho anteriormente. 20% dos pacientes idosos morrem após um ano dessa lesão, por algumas outras complicações que ocorrem logo após essa cirurgia. Alguns idosos acabam falecendo nesse período. É algo que normalmente pode acontecer também. A cirurgia para tratamento de fatores de fêmur é um procedimento de grande porte que dura em média 2 horas. Ela é realizada com anestesia geral, com o paciente em decúbito lateral e através de uma incisão feita por região posterior da coxa. Os tipos de cirurgias são fixação externa, haste intramedular, fixação interna, artroplastia e artrotomia. Essas são as cirurgias que normalmente são realizadas quando há fratura de fêmur. Cuidados de enfermagem. No pré-operatório, atender o paciente conforme as necessidades psicológicas, tá conversando, tá falando com o paciente ali sobre o que vai acontecer, tá orientando o paciente sobre as dúvidas que ele possa ter, os medos que ele possa estar naquele momento. É muito importante, é de responsabilidade da enfermagem. Avaliar o estado nutricional desse paciente, verificar os sinais vitais, pesar o paciente, isso tudo naquele momento ali que o paciente vai estar entrando para fazer esse procedimento, que ele vai estar ali naquele momento em que ele vai estar
no pré-operatório mesmo que são realizados esses procedimentos. Colher materiais para exames conforme solicitação médica, sempre que necessário, né? Orientar a higiene oral, higiene corporal, antes de encaminhá-lo para o centro cirúrgico. Tudo isso é realizado pela equipe de enfermagem. O enfermeiro ele é responsável por isso. No transoperatório, para que o procedimento ele possa ocorrer, são necessárias algumas condições que a enfermagem deve promover. Algumas coisas que são de responsabilidade da enfermagem, que é observar os materiais para anestesia e cirurgia, os curativos, os medicamentos, o instrumental. É sempre muito importante que seja observado para ver se está tudo ali, se está tudo de forma correta, se tem a quantidade correta. É sempre muito importante testar os equipamentos, como monitores, né? É sempre muito importante. Verificar as condições de limpeza da sala, posicionar os equipamentos móveis. Sempre que tiver esses equipamentos na sala, é muito importante que seja posicionado. E é, assim, algo que é de responsabilidade do enfermeiro responsável, né? Ou tá posicionando, ou tá direcionando alguém para estar fazendo isso, sempre sob a supervisão dele. Observar a segurança da sala, como o posicionamento de fios no chão, água, chão molhado, né? Ajustar a temperatura da sala sempre como deve estar, sempre de acordo com o necessário, né? Sempre entre 21 e 24 graus Celsius. No pós-operatório, receber e transferir o paciente da maca para o leito, sempre com cuidado. Posicionar o paciente no leito, isso é muito importante. Posicionar de uma forma confortável, que o paciente consiga ficar ali de uma forma confortável. Não como ele estaria na casa dele, no domicílio dele, mas de uma forma que ele possa estar confortável naquele momento que já é tão incômodo, né? Avaliar as anormalidades do curativo, se tem necessidade, né, estar refazendo, se está tudo certo, se aconteceu alguma coisa que normalmente não seria normal naquele momento. Controle dos sinais vitais, observar o funcionamento das sondas, né, se houver catéter. Sempre tá observando essas coisas dos drenos, controlar os sinais vitais, como eu já falei. Realização da mudança de decúbito, isso é muito importante, tá realizando essa mudança sempre que possível também, né? Tem aí um período que tem que estar esperando para que isso possa ser feito. Observar o estado de consciência do paciente, tá sempre conversando com esse paciente para ver se ele está consciente mesmo. Orientação de alta. No momento da alta, o familiar e o paciente, ele precisa estar ciente que a partir do momento que ele sai do hospital, não acabou o tratamento, que esse tratamento ele continua no domicílio, né? Então você vai estar aí explicando pro paciente tudo aquilo que vai ser feito no domicílio dele, todos os cuidados que vão precisar ser tomados com esse paciente. Permitir atividades e as limitações impostas pelo tratamento é muito importante, porque no tratamento existem algumas limitações, algumas coisas que o paciente, a partir daquele momento, não vai poder fazer por um tempo, e é importante que isso seja respeitado. Cuidados com o curativo, cuidados com a alimentação, cuidado com o repouso e deambulação, como eu já falei, tá tendo muito cuidado para o paciente não ficar caminhando, porque tem alguns pacientes que são teimosos, a partir do momento que eles conseguem caminhar um pouquinho ali, eles já querem caminhar, independente de poder ou não. E o acompanhante, a pessoa que vai estar cuidando dele nesse momento, precisa estar sendo sempre orientado que ele precisa impor isso para o paciente, que naquele momento não pode. Assim como está sendo feito também no hospital. Falando agora sobre a patelectomia. É a cirurgia que realiza a tirada da patela, osso anterior do joelho. Atualmente é uma cirurgia de exceção, sendo realizada apenas em casos muito selecionados. Leva como sequela a perda da força e infrequentemente está associada à distrofia simpácio-reflexa. A fratura do esqueleto pode ser por dois motivos.
trauma direto ou contração violenta no quadríceps. Gera uma dor, em geral, aguda e bem localizada, ou seja, é uma dor forte e o paciente sabe exatamente onde é. Quando acontece isso, o paciente sabe exatamente onde está doendo, exatamente o que ele está sentindo, não tem assim como nem se confundir. A epidemiologia da patelectomia, uma fratura de patela representa 1% de todas as fraturas do esqueleto, sendo considerada uma ruptura dos aparelhos extensos, ocorrendo 2 vezes mais no sexo feminino, menos em mulheres, sendo a partir de 50 anos. Patelectomia é uma cirurgia de exceção para tratar fraturas graves, infecções na união de fraturas dolorosas e outras ainda mais raras. É feito sob anestesia geral, é feito sob anestesia loco-regional, geralmente, ou seja, não é sempre que é feito sob anestesia loco-regional, mas geralmente através de um acesso na frente do joelho, retira-se a patela e une-se os tecidos moles, a fim de gerar um tecido cicatrical, que permita a flexoextensão do joelho. O joelho é mantido num imobilizador por um período variável. Existem 2 tipos de patelectomia, que são eles: a patelectomia parcial. Mesmo com a retirada de parte da patela, utiliza-se uma banda de tensão e suas associações. Essa tentativa deve-se optar para manter o fragmento proximal. E a segunda é a patelectomia total, né? Utilizado nas fraturas fortemente deslocadas e fortemente comunicativas, devendo sempre tentar outros procedimentos antes deste. Essa técnica diminui a força do quadríceps e apresenta um déficit nas funções do mecanismo extensor, tornando-se a última escolha. Ou seja, palectomia total é assim, em último caso, quando já não tiver mais nenhuma outra opção. Os cuidados de enfermagem no pré-operatório. A explicação das sensações que o paciente vai sentir. É muito importante que a enfermagem ela explique para o paciente tudo aquilo que ele vai sentir durante e depois dessa cirurgia. O paciente mesmo ele acaba perguntando, o acompanhante acaba perguntando, porque ele tem muita dúvida nesse momento, é algo que ele nunca viveu e ele tem muita dúvida nesse momento. Medicamentos, exercícios respiratórios, né, exercícios para reduzir a ansiedade nesse pós-operatório, que é algo que acontece muito, é algo que muito comum o paciente ficar muito ansioso nesse momento. Reduzir o medo, né, nesse momento o paciente tem muito medo, e claro, sempre respeitando as crenças religiosas, culturais desse paciente. É muito importante respeitar isso também, mas está ajudando ele ali a solucionar. Manter a segurança do paciente, controlando a nutrição, preparo intestinal, troca de roupa, né? Remover as próteses dentárias sempre que necessário, retirar joias, né? A enfermagem ela é responsável por todos esses cuidados aí no pré-operatório, a manutenção do registro de pré-operatório, o atendimento às necessidades da família. A família nesse momento ela tem muitas dúvidas, muitos questionamentos, e é importante que o enfermeiro ele consiga ajudar a família nesse momento. O transoperatório, para que o procedimento cirúrgico possa ocorrer, é necessário certas condições que a enfermagem deve promover. Algumas coisas são de responsabilidade da enfermagem nesse momento, que são elas, o material para anestesia, para cirurgias, curativos, medicamentos, instrumental, é tudo de responsabilidade do enfermeiro, verificar se está tudo correto, se está tudo na quantidade correta,
se é aquilo mesmo. Testar os equipamentos, como monitores, entre outros, verificar condições de limpeza da sala, posicionar os equipamentos móveis, observar a segurança da sala com posicionamento de fios, chão molhado, ajustar a temperatura da sala. Isso é sempre muito importante e é de responsabilidade do enfermeiro. O pós-operatório, avaliar a respiração, administrar oxigênio se necessário, monitorar os sinais vitais, observar o calor, a umidade, a coloração da pele do paciente. No pós-operatório, o paciente ele tem que ser muito observado sempre. O enfermeiro ele tem que estar ali muito atento a esse paciente, né? Avaliar os níveis de consciência, orientação, capacidade de mover os membros. Claro que a gente não está falando daqueles membros que ele não vai poder movimentar naquele momento, mas aqueles que ele pode verificar se ele está conseguindo movimentar, como é que esse paciente está nesse pós-operatório realmente. Avaliar o nível da dor, né? É muito importante que isso seja avaliado neste momento. Administrar os analgésicos conforme a prescrição médica e avaliar se teve alívio da dor após a administração desse analgésico. É muito importante isso. Caso não tenha o alívio dessa dor, o médico precisa ser sempre comunicado para que ele possa estar aí, sei lá, aumentando a dose, fazendo alguma coisa nesse sentido, mas para que ele possa estar tomando as devidas precauções que ele precisa tomar, né, quando ele fica ciente de um caso desse, que aquele remédio que foi né, proposto ali não está conseguindo aliviar aquela dor. Posicionar o paciente em conforto e segurança. Claro que ele não vai estar confortável como ele estaria em casa, sem fazer cirurgia, mas que ele possa conseguir uma posição aí mais confortável para estar enfrentando esse momento de pós-cirúrgico. As orientações na alta hospitalar. Os pacientes e os familiares eles devem estar sempre muito cientes de que a partir do momento que ele sai do hospital, o tratamento não acabou e que ele precisa dar continuidade do tratamento na sua residência, no seu domicílio. As atividades que são permitidas, as limitações que são impostas pelo tratamento, cuidado com o curativo, cuidado com a alimentação, cuidado com o repouso e deambulação. É muito importante que tenha esses cuidados nesse momento, que a família tome conta desse paciente nesse momento. É muito importante que a família tenha essa consciência que a partir do momento que o paciente está em casa, ele precisa ser cuidado conforme é ensinado ali naquele momento que ele vai sair do hospital, para que esse paciente não venha retornar. Obrigada.